Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 271. Rivais, de ponta a ponta. Quando você despertou seu Mangekyou Sharingan? Natsuru olhou para Sasuke, que parecia um pouco abatido. Seu manto do clã Uchiha com o emblema do clã nas costas estava agora coberto de poeira e sujeira, embora não rasgado. Isso significava que mesmo contra Itachi, Sasuke não havia sido levado ao seu limite absoluto. E fazia sentido. Natsuru estava monitorando a batalha usando suas habilidades sensoriais. Em nenhum momento ele sentiu o modo sábio, o que significa que Sasuke nunca precisou usá-lo para vencer. Ainda assim, o rosto e o peito de Sasuke estavam manchados de sangue, não de ferimentos externos, mas de seus próprios olhos sangrando devido ao esforço de usar seu Mangekyou Sharingan. O dia em que recebi a carta de Itachi, Sasuke não escondeu nada. Entendo. Então, parabéns por seguir um caminho diferente do resto dos Uchiha. Natsuru sorriu com um traço de admiração na voz. Sasuke também sorriu. Então sua expressão ficou séria. Natsuru, Itachi me disse algumas coisas que você também deveria saber. Natsuru assentiu. Sem pressa. Você precisa descansar primeiro. Me avise quando estiver pronto. Sasuke hesitou por um momento, depois assentiu. Ele voltou seu olhar para o corpo de Itachi e disse: Natsuru, você pode selar o corpo de Itachi para mim? Natsuru ergueu uma sobrancelha. Não o enterrará? O corpo dele ainda pode ser útil. A voz de Sasuke falhou um pouco. No fundo, ele lutava contra a ideia de usar os olhos de Itachi. O que Itachi disse era verdade, o poder em si não é bom nem mal. E Sasuke não estava errado em matar Itachi. Usar os olhos do irmão para ganhar mais força também não estava errado. Mas naquele momento, ele simplesmente não conseguia fazer isso. Tudo bem. Natsuru assentiu, retirando os materiais de selamento e selando o corpo de Itachi dentro de um pergaminho antes de entregá-lo a Sasuke. Não sei o que você planeja fazer com ele, mas contanto que não se traia, é isso que importa. Na verdade, Natsuru não estava muito preocupado com Sasuke obtendo o Mangekyou Sharingan eterno. Se necessário, ele sempre poderia implantar células de Hashirama ao redor dos olhos de Sasuke. O Mangekyou Sharingan eterno realmente superou um Mangekyou normal tanto assim? Obito nunca desbloqueou um Mangekyou eterno, mas mesmo assim ele se tornou extremamente poderoso, chegando a conseguir um Susanoo de corpo inteiro sem um. Claro, isso poderia ser atribuído ao seu poder dos 6 caminhos, mas Sasuke também não estava longe disso. Como reencarnação de Indra, ele já tinha uma grande chance de desbloquear o Susanoo de corpo inteiro. O Mangekyou normal poderia ser fortalecido por meio de treinamento constante. Se não fosse pelo risco de cegueira, seu poder poderia nem ficar atrás de um Mangekyou eterno. E essa cegueira? As células de Hashirama poderiam consertar isso. Então, no final, o Mangekyou eterno apenas fornecia poder permanente, enquanto o Mangekyou comum era como uma carta de experiência poderosa e com tempo limitado. Milímetro. Sasuke pegou o pergaminho e naquele momento finalmente se permitiu relaxar. Com Natsuru ali, ele não precisava mais ficar em guarda. No segundo seguinte, sua visão ficou turva. Então ele desmaiou. Sasuke sabia que isso aconteceria. Embora ele já tivesse visto Itachi usar o Susanoo antes, aquilo era apenas uma observação de fora. Na verdade, desbloquear e descobrir como usar seu próprio Susanoo em apenas alguns dias foi incrivelmente difícil. O que ele usou na batalha não foi apenas o Susanoo esquelético, ele se forçou a ir mais longe, revelando uma forma muito mais avançada. Isso havia drenado imensamente seu chakra e poder ocular. Então desmaiar não foi nenhuma surpresa. Natsuru pegou o corpo inconsciente de Sasuke momentaneamente assustado. Depois de examiná-lo, ele percebeu que Sasuke não estava gravemente ferido. Este foi simplesmente um caso extremo de uso excessivo do Sharingan. Lembrando-se do Susanoo de Sasuke, Natsuru assentiu em compreensão. Olhando ao redor, ele viu que o homem mascarado e o Zetsu negro já haviam partido. Não havia mais motivo para ficar ali. Ativando o deus voador do trovão, Natsuru se teletransportou de volta para Konoha, carregando Sasuke consigo. Hospital de Konoha. Sasuke abriu os olhos lentamente. No momento em que sua visão retornou, ele notou uma breve visão turva antes de clarear novamente. Essa é a cegueira sobre a qual Itachi me alertou. Embora ele só tivesse usado o Mangekyou uma vez, foi um caso extremo de uso excessivo. Seu poder ocular estava muito esgotado. Olhando ao redor, ele imediatamente reconheceu o ambiente. Hospital de Konoha. Ele já esteve aqui antes. Mas então, por que Naruto estava aqui? Sentada bem ao lado dele, comendo de uma cesta de frutas. Os olhos de Sasuke tremeram. Milímetro. Sasuke, você finalmente acordou. A voz de Naruto era alegre, mas como estava no meio da mordida, engoliu acidentalmente um pedaço inteiro de maçã e imediatamente começou a engasgar. Agarrando a garganta, seu rosto ficou vermelho enquanto ele lutava para respirar. Sasuke suspirou, esfregando as têmporas. Por que esse idiota ainda está assim? Ele não deveria ser adulto agora? Por fim, Sasuke cedeu, dando tapinhas nas costas de Naruto até que ele finalmente tossiu o pedaço de maçã. Essa foi por pouco. Valeu, Sasuke. Naruto sorriu. Você é o melhor. Os olhos de Sasuke tremeram ainda mais. Sou eu quem está hospitalizado aqui. Sua voz estava tensa. Por que parece que estou cuidando de você? Bem, sim, isso não é óbvio. Naruto coçou a cabeça, sem entender por que Sasuke havia feito uma pergunta tão desnecessária. Então, sem pensar muito, ele se inclinou para a frente com um tom preocupado.
Sasuke, por que você está no hospital de novo? Foi uma missão difícil? Precisa da minha ajuda? Não precisa. Já resolvemos isso. Sasuke respondeu com um sorriso. Naquele momento, ele de repente se sentiu incrivelmente leve. Olhando pela janela, o céu parecia mais claro do que nunca, um tom de azul brilhante. Até o vento, antes barulhento, agora parecia suave e refrescante. Naruto, ainda coçando a cabeça, encarou o sorriso de Sasuke. Não conseguia expressar em palavras, mas havia algo naquele sorriso, diferente. Você? O que houve agora? Sasuke perguntou, erguendo uma sobrancelha ao ver a expressão preocupada de Naruto. Naruto hesitou por um momento antes de expressar seus pensamentos. Não sei. É que seu sorriso está meio diferente. Tipo, não tão. Naruto cruzou os braços, lutando para encontrar as palavras certas. Sasuke piscou surpreso. Seu sorriso mudou? Após uma breve pausa, Sasuke sorriu novamente. Talvez realmente tivesse mudado. Foi real. Sua vingança contra Itachi estava completa. Claro, ele ainda não havia completado sua verdadeira vingança. O homem mascarado ainda estava vivo. Mas ao contrário de Itachi, Sasuke não tinha nenhum conflito emocional em matá-lo. Se tivesse forças, teria despedaçado aquele homem ali mesmo, sem pensar duas vezes. Nesse sentido, o homem mascarado jamais poderia se comparar a Itachi. Melancólico e amargo. Sasuke falou de repente, dando a Naruto a descrição que faltava. É isso. Foi exatamente isso. Naruto estalou os dedos ao perceber. Então, Sasuke perguntou de repente. Naruto, você se lembra da vez em que Kakashi nos perguntou sobre nossos objetivos? Claro. Naruto assentiu. Ele ainda se lembrava de como, naquela época, havia interpretado mal as palavras de Sasuke e pensado que ele queria matá-lo. Isso o assustou muito na época. Já completei parte do meu. Naruto congelou por um momento. Ele sabia que o renascimento do clã Uchiha não aconteceria tão cedo, o que significava que Sasuke havia completado sua vingança. E a julgar pela sua hospitalização, esse foi o custo dessa vingança. Após um longo silêncio, Naruto finalmente sorriu. Parabéns. Milímetro. Sasuke assentiu. Então, seu olhar se voltou para Naruto. E quanto ao seu objetivo? Naruto sorriu confiantemente. Eu definitivamente vou fazer isso acontecer. Sua voz estava cheia de determinação inabalável. Sasuke deu um sorriso irônico. Isso não é garantido. Talvez eu me torne Hokage primeiro. Os olhos de Naruto brilharam com fogo. Então teremos que competir. Ele cerrou os punhos. Eu não vou perder para você, Sasuke. Sasuke zombou levemente. HMPH. Mas ele não negou. Capítulo 272. Aceitando relacionamentos. A propósito, por que você está no meu quarto de hospital? Depois de conversarem um pouco, Sasuke de repente percebeu uma coisa. Quando ele acordou, não esperava ver Naruto, muito menos encontrá-lo comendo o que provavelmente seriam seus presentes de melhoras. Ah, Natsuru me disse que você estava no hospital de novo, então decidimos visitá-lo juntos. Naruto explicou casualmente. Juntos? Sasuke entendeu a palavra-chave. Viemos todos juntos, mas a Sakura quis passar na floricultura primeiro, então ela me mandou na frente com as frutas. Naruto assentiu. Sasuke parou por um momento e então assentiu também. Você ainda não estava acordado, e eu fiquei meio entediado de esperar, então peguei algumas frutas. Naruto sorriu. Você não se importa, certo? Sasuke suspirou. Coma o que quiser, hehe. Um momento depois, Sakura entrou carregando um buquê de lírios brancos. Ao ver Sasuke acordado, seus olhos brilharam. Sasuke, você já acordou? Ela parecia aliviada, mas também um pouco decepcionada. Se Sasuke tivesse ficado hospitalizado por mais tempo, ela poderia ter se oferecido para cuidar dele em vez das enfermeiras. Assim, eles teriam um tempo a sós. Acordei há pouco. Sasuke assentiu. Pouco tempo depois, Shikamaru, Ji e Ino chegaram, cada um carregando presentes diferentes. Sério? Você está no hospital de novo? Shikamaru suspirou, olhando para Sasuke. Você é o mais forte entre nós, mas é o que mais é hospitalizado. Ei, eu sou o mais forte aqui. Naruto protestou imediatamente. Shikamaru não estava interessado em discutir. Claro, como você quiser. Todos sabiam que não deveriam incluir Natsuru nessa comparação. Ele estava em uma categoria completamente diferente. Ainda assim, entre Naruto e Sasuke, Shikamaru achou Sasuke mais confiável. Forte. Inteligente. Diferente de um certo falastrão de cabelo espetado. Sasuke, melhore logo. Aqui, você pode comer um pouco dos meus salgadinhos. Shi relutantemente ofereceu um pacote de suas batatas fritas favoritas. Sasuke pescou. Shi, estava dividindo comida? Eu agradeço, mas eu não como salgadinhos. Obrigado mesmo assim. Ele recusou educadamente, ainda um pouco surpreso. Ji só compartilhava comida quando realmente se importava com alguém. Ji, guarde isso. Isso não vai ajudar um paciente a se recuperar. Ino repreendeu, esfregando a testa. Então ela olhou para a janela. De fato, Sakura já havia colocado um buquê de lírios ali. Aqui, comprei girassóis para você, disse Ino, colocando seu buquê ao lado do de Sakura. Melhoras logo, Sasuke. Obrigado. Sasuke sorriu e assentiu. Depois de um tempo, Shikamaru, Ji e Ino saíram juntos. Ao sair, Shikamaru comentou casualmente. Parece que algo de bom deve ter acontecido com Sasuke desta vez. Como é bom se machucar? Ji perguntou, confuso. Shikamaru revirou os olhos. Você não percebeu?
Ele está sorrindo mais agora, e não está tão triste quanto antes. Ino concordou com a cabeça. A mente dele também está muito mais clara. Como especialista em técnicas mentais, as observações de Ino tinham peso. Eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido, mas estavam todos felizes pelo amigo. Pouco depois, Kiba, Hinata e Shino chegaram. Kiba estava tão barulhento como sempre. Hinata ainda parecia tímida, mas mais serena do que antes. E Shino permanecia quase invisível como sempre. Assim como os outros, eles não ficaram muito tempo. Naruto, no entanto, acabou indo embora com Hinata. Sasuke não pensou muito nisso, até que seus próximos visitantes chegaram. Para surpresa de Sasuke, membros do esquadrão de Taijutsu também apareceram. No momento em que Neji o viu, seu olhar não vacilou. Ele queria perguntar algo, mas hesitou. Sasuke já sabia. O selo do pássaro engaiolado. Você não está enganado. Sasuke disse calmamente. Os olhos de Neji se arregalaram ligeiramente. Então ele sorriu. Parabéns. Obrigado. Espero que você também consiga se libertar, respondeu Sasuke. Neji balançou a cabeça. Se fosse só eu já estaria livre. Sua expressão se suavizou, demonstrando uma rara gratidão. O Hokage me ajudou a remover meu selo. Mas agora meu objetivo é libertar todo o clã. Sasuke levantou uma sobrancelha. Então, ele pensou melhor, era Natsuru. Claro, não era nenhuma surpresa que ele tivesse ajudado Neji a remover o selo. Esse é um caminho muito mais difícil que o meu, admitiu Sasuke. A determinação de Neji não vacilou. Mas é um caminho em que terei sucesso. Sua determinação era absoluta. Antes que qualquer outra pessoa pudesse falar, uma voz alta e preocupada ecoou pelo hospital. Sasuke. Sasuke estremeceu imediatamente. Virando a cabeça, ele viu o rosto de Sakura escurecer. Aqui vamos nós. Com certeza, no momento em que Karin entrou na sala, ela correu direto para Sasuke. Mas antes que ela pudesse se aproximar, Sakura bloqueou seu caminho. Não grite no hospital. A voz de Sakura era firme. Anda. Sasuke está ferido. Ele precisa me morder para se curar. Karin retrucou imediatamente. Sasuke suspirou. Karin, eu não preciso disso. Estou bem. Sakura deu um sorriso irônico. Eu te disse. De agora em diante eu vou cuidar do Sasuke. Seu orgulho praticamente irradiava dela. Karin visivelmente desanimada. Mas na verdade Sasuke nunca havia usado a habilidade de cura de Karin desde que chegara a Konoha. A menos que alguém estivesse em estado crítico, os recursos médicos de Konoha eram suficientes. Karin queria que Sasuke usasse sua habilidade, mas Sasuke sempre recusou. Nesse ponto, Karin queria mais uma desculpa para ser útil. Eu não preciso de cuidadores, Sasuke finalmente disse. Estarei fora do hospital em breve. Instantaneamente Karin se animou, enquanto Sakura parecia irritada. A discussão recomeçou. Sasuke os ignorou, olhando para Jugo, que permanecia em silêncio no fundo. Jugo, você se lembra do que conversamos quando nos conhecemos? Sasuke perguntou com um olhar calmo, mas firme. Jugo assentiu, olhando para Sasuke. Então, notou algo diferente. Havia algo novo nos olhos de Sasuke, algo que Jugo nunca tinha visto antes. E pela primeira vez, seus próprios olhos brilharam de expectativa. Eu consegui, disse Sasuke, sorrindo. Os olhos de Jugo se arregalaram. Por um momento, ele não conseguiu acreditar. Não é só o Sasuke. Neji falou de lado. Jugo se virou para olhar para Neji e viu isso lá também. Neji estava diferente de antes. Sasuke estava diferente de antes. Ambos se libertaram. Pela primeira vez, Jugo sentiu uma alegria genuína por eles. Mas então cerrou os punhos. Se antes ele duvidava que sua própria gaiola pudesse ser quebrada, agora, vendo o sucesso de Sasuke e Neji, ele finalmente viu a esperança. Pela primeira vez, os olhos de Jugo brilharam. Depois de algum tempo, todos foram embora. Até mesmo Sakura e Karin, que se recusaram a sair no começo, acabaram se arrastando para fora em sua rivalidade habitual. Por fim, o quarto do hospital ficou em silêncio. Se isso tivesse acontecido antes, Sasuke teria pensado, muito barulhento. Bem, ele ainda achava que era um pouco barulhento demais. Mas seu coração estava tranquilo. Porque naquele barulho, Sasuke havia percebido uma coisa, ele nunca estava sozinho. Alguns laços eram mais próximos como Naruto e Sakura. Outros estavam mais distantes. Mas será que isso realmente importava? Sasuke pensou em todos os rostos que vieram visitá-lo e sorriu. Foi por causa deles que ele quis voltar para cá. Sasuke estendeu a mão, tocando o olho esquerdo. Talvez, só talvez, tenha sido por isso que ele despertou esse poder. Capítulo 273. Amenhotê de cara? Ei, parece que você realmente completou sua vingança. Nesse momento, uma voz de repente soou no quarto de hospital de Sasuke. Kakashi, você nunca usa a porta da frente, não é? Sasuke olhou para a janela com uma expressão de desamparo. De fato, Kakashi estava lá, agachado do lado de fora da janela, abrindo-a. Uma das mãos segurava um exemplar de Isha Isha Paradise, enquanto a outra avaliava Sasuke. Kakashi percebeu que o sorriso de Sasuke havia realmente mudado. Ele não tinha mais aquela sensação de estar deslocado entre todos. E Sasuke, parabéns. Kakashi disse sério. Sasuke também sorriu, mas então, como se de repente se lembrasse de algo, ele falou. Kakashi, depois que me vinguei de Itachi, conheci o verdadeiro culpado pelo ataque da Kyuubi. Imediatamente as pupilas de Kakashi encolheram e sua expressão ficou séria. Sasuke então contou tudo sobre o homem mascarado, as suspeitas de Itachi sobre sua identidade e o que Natsuru havia dito sobre ele.
Como esperado, então não foi apenas um acidente, murmurou Kakashi após ouvir tudo. Ele sempre sentiu que seu professor e a esposa dele, ambos especialistas em técnicas de selamento, não poderiam ter perdido o controle da Nove Caudas tão facilmente. No entanto, antes Kakashi nunca havia encontrado nenhuma evidência concreta. Embora tivesse suspeitas, nunca foi capaz de confirmá-las completamente. Agora Sasuke havia revelado a verdade, causando um brilho frio nos olhos de Kakashi. Este homem mascarado não era apenas responsável pela morte de seu professor e da esposa dele, mas também era membro da Akatsuki. Era hora de resolverem juntos as antigas e novas inimizades. Entendo. Kakashi assentiu e então saiu. Talvez agora ele tivesse uma nova motivação, pois sua força atual estava longe de ser suficiente para enfrentar tal inimigo. Sasuke observou a figura de Kakashi se afastando. Suas experiências não foram melhores que as de Sasuke. Podia-se dizer que ambos eram almas infelizes. No dia seguinte, Sasuke recebeu alta do hospital e foi ao escritório do Hokage. Ele rapidamente contou a Natsuru o que Itachi havia lhe dito sobre os poderosos inimigos que eles poderiam enfrentar no futuro. Sim, ele está certo. Natsuru assentiu, um pouco impressionado com a intuição aguçada de Itachi. É mesmo verdade? Sasuke franziu a testa naquele momento. Comparado a Itachi, ele confiava mais em suas palavras. Mas se fosse verdade, então a situação era bem séria. Se nem a força de Natsuru fosse suficiente, então a sua própria força definitivamente era insuficiente. Originalmente, Sasuke pensou que depois de despertar o Mangekyou Sharingan, ele havia mais ou menos alcançado o auge do poder neste mundo. No entanto, agora parecia que ele ainda estava longe de ser o suficiente. Naquele momento, Sasuke não pôde deixar de se lembrar das palavras de Itachi. Se ele realmente quisesse ajudá-lo, deveria aceitar os olhos do irmão. Enquanto Sasuke ponderava, ele olhou para Shikaku. Okage-sama, vou me retirar por enquanto. Shikaku rapidamente entendeu e foi embora. Existe algo tão especial que nem mesmo Shikaku consegue saber? Perguntou Natsuru, curioso. Sasuke permaneceu em silêncio por um tempo antes de contar a Natsuru sobre o Mangekyou Sharingan Eterno e pedir sua opinião. Mangekyou Eterno? Natsuru assentiu, era exatamente o que ele esperava. Depois de pensar por um momento, Natsuru disse, não há diferença fundamental entre o Mangekyou e o Mangekyou Eterno. Além disso, existem outras maneiras de evitar que seu Mangekyou fique cego. Ele então explicou os efeitos das células de Hashirama para Sasuke. Então, se você realmente não quer aceitar os olhos de Itachi, você pode optar por transplantar uma pequena porção das células de Hashirama. Sasuke olhou para ele, sentindo que talvez soubesse mais do que presumira inicialmente. Quando Natsuru ouviu falar do Mangekyou Eterno, não ficou nem um pouco surpreso. No entanto, Sasuke não perguntou por que Natsuru sabia dessas coisas. Em vez disso, considerou a diferença entre as células de Hashirama e os olhos de Itachi. Se você transplantar os olhos de Itachi, sua capacidade visual receberá um impulso enorme, encurtando significativamente o processo de evolução do seu Sharingan. Por outro lado, usando as células de Hashirama, há uma chance de você despertar um tipo de olho completamente novo, comentou Natsuru, lembrando-se de como Madara havia despertado o Rinnegan. Madara tinha tudo que Sasuke tinha, incluindo o chakra de Indra, então mesmo sem obter o poder do sábio dos 6 caminhos, Sasuke ainda tinha o potencial de despertar o Rinnegan. Sasuke permaneceu em silêncio por um tempo antes de dizer, a outra opção, eu poderia aceitar as duas. Ao ouvir isso, Natsuru parou por um instante antes de assentir. Se é isso que você quer, certamente é possível. Ele não estava preocupado que Sasuke se entregasse ao poder do Sharingan como Madara. Sasuke devia ter seus próprios motivos para considerar esse caminho. Sasuke assentiu perdido em pensamentos. Não há pressa. Os olhos de Itachi estão em suas mãos. Você pode decidir depois de pensar bem, aconselhou Natsuru. Tudo bem. Além disso, Itachi me pediu para te dar uma coisa, acrescentou Sasuke. Ah? Algo do Itachi? Natsuru ficou perplexo. Então viu Sasuke derrotar um corvo com o Sharingan. Isso é. Natsuru teve que admitir, estava surpreso. Ele não esperava que Itachi lhe confiasse o Sharingan de Shizui. Este é o Mangekyou Sharingan de Shizui Uchiha, contendo o poder do Koto Amatsukami, explicou Sasuke, contando também sobre a habilidade do Genjutsu. Então, Sasuke de repente se lembrou de Danzo e olhou para Natsuru. Você deve saber sobre Koto Amatsukami, certo? Natsuru assentiu e disse, o olho direito de Danzo era o outro olho de Shizui. Como esperado. Sasuke não perguntou mais nada. Não é à toa que a primeira coisa que Natsuru fez naquela ocasião foi destruir o olho direito de Danzo, afinal, esse era o motivo. No entanto, Sasuke acreditava que o olho que Danzo possuía provavelmente não continha Koto Amatsukami. Ainda assim, destruí-lo foi uma boa decisão. Eu aceito isso, disse Natsuru enquanto ponderava com os olhos brilhando levemente. HM, era para você desde o começo, respondeu Sasuke, entregando-lhe o corvo. Então pegou uma kunai especialmente criada e a entregou a ele também. Isto é, Natsuru pegou a kunai e a examinou. Você me deu uma kunai do deus voador do trovão antes, então agora estou lhe dando uma kunai Mangekyou em troca, disse Sasuke com um sorriso. Uma kunai Mangekyou? Isso tem a ver com a sua habilidade Mangekyou? Natsuru ficou um pouco surpreso. Pelo que ele lembrava, a habilidade Mangekyou de Sasuke não tinha nada a ver com kunai. Será que a habilidade Mangekyou de Sasuke mudou? Uma manifestação do reflexo do coração?
Sasuke assentiu sem nenhuma intenção de esconder e explicou a habilidade do seu olho esquerdo. Era uma habilidade muito semelhante à técnica do Deus Voador do Trovão. No entanto, em vez de teletransportar o usuário para um local pré-marcado como Deus Voador do Trovão, a habilidade de Sasuke permitia que ele trocasse de lugar com um objeto marcado. Ao ouvir isso, Natsuru estreitou os olhos. À primeira vista parecia a Menotejikara, mas a Menotejikara não deveria ser uma habilidade do Manjek. Era um poder obtido somente após despertar o Rinnegan do 6 Tomoe. Depois de analisá-lo cuidadosamente, ele percebeu que não era exatamente a Menotejikara. Ao contrário do Amenotejikara, que podia ser ativado instantaneamente sem a necessidade de marcação prévia, a habilidade de Sasuke exigia um objeto pré-marcado. No entanto, de certa forma, poderia ser considerada uma versão mais fraca do Amenotejikara, embora tivesse a vantagem adicional de permitir teletransporte de longo alcance. Por exemplo, enquanto Sasuke tivesse essa kunai, não importava onde ele estivesse, ele poderia se teletransportar instantaneamente para o seu lado. De acordo com Sasuke, a kunai que Natsuru possuía era extremamente valiosa. Ela continha uma parte do chakra Manjek perpétuo de Sasuke, o que significa que a marca da kunai não desapareceria com o tempo e poderia ser usada indefinidamente. Atualmente, Sasuke só conseguia criar 3 dessas kunai. Com base em suas estimativas, conforme seu poder aumentasse, ele poderia criar no máximo 6. É claro que em batalha ele podia criar quantas kunai temporárias marcadas fossem necessárias, mas estas continham apenas chakra temporário e se dissipavam depois de um tempo. Isso, no entanto, não tinha impacto real na eficácia do combate. Como a kunai era útil, Natsuru não a recusou. Depois de pensar por um momento, gravou nela o selo do Deus Voador do Trovão. De repente, ele percebeu que se eles lutassem lado a lado, essa configuração poderia permitir uma sinergia incrível. Ao ver a marca do Deus Voador do Trovão aparecer na kunai, os olhos de Sasuke brilharam. Claramente, ele teve a mesma ideia que Natsuru. Então, eu aceito, disse Natsuru enquanto terminava de inscrever o selo e guardava a kunai. No entanto, ele notou que Sasuke ainda o encarava com seu Sharingan agora ativado em sua forma de 3 tomoes. Natsuru ergueu uma sobrancelha. Há mais alguma coisa? Sasuke balançou a cabeça. Eu só estava pensando, você é mesmo um clone das sombras? Não consigo ver nenhuma falha. Mesmo com seu Sharingan totalmente ativado, Sasuke não conseguia distinguir nenhuma diferença entre este Natsuru e o verdadeiro. Ao ouvir isso, Natsuru riu baixinho. Seria estranho se ele conseguisse perceber a diferença. Mesmo sendo um clone das sombras, ele tinha todos os atributos necessários. Aliás, às vezes ele até se esquecia de que era apenas um clone. Naquele momento, outra figura apareceu de repente no escritório do Hokage. Era Natsuru, seu corpo real. O verdadeiro ele tinha algo a discutir com Sasuke. Capítulo 274. Liberação de Yin. Vendo 2 Natsurus, Sasuke parou por um momento. Ele entendia a mecânica da técnica do clone das sombras, Naruto já a havia usado inúmeras vezes na frente dele. Normalmente, para um clone das sombras retransmitir informações ao corpo original, elas tinham que ser dissipadas primeiro. Entretanto, o clone das sombras de Natsuru claramente não tinha intenção de se dissipar, mas o corpo real já sabia que Sasuke havia chegado. Isso fez Sasuke olhar para o clone das sombras que havia começado a trabalhar na mesa. Talvez o clone das sombras de Natsuru fosse mais especial do que ele imaginava. Sasuke, preciso da sua ajuda com uma coisa. Assim que Natsuru chegou, ele não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Precisa da minha ajuda? Os olhos de Sasuke brilharam e ele sorriu. Claro, até então, Natsuru sempre o ajudara. Mesmo da última vez que Natsuru lhe pediu ajuda, acabou sendo Natsuru quem o ajudou a desbloquear o modo sábio. Sasuke sentiu que naquela época sua contribuição para Natsuru não era nem de longe tão grande quanto a assistência que Natsuru lhe dera. Então, agora que ele finalmente teve a chance de ajudá-lo, ele naturalmente não recusaria. Natsuru também sorriu. Após uma breve reflexão, levou Sasuke para a floresta Shikotsu. Isso é, ao chegar à floresta Shikotsu, as pupilas de Sasuke se contraíram enquanto ele olhava para a lesma sábia, que era maior que uma montanha. Esta é a floresta Shikotsu, uma das 3 grandes terras sagradas. Sua natureza é semelhante à da caverna Rishi, que já apresentei a vocês, explicou Natsuru. Há apenas uma entidade aqui, o sábio das lesmas. A área é vasta e normalmente ninguém perturba este lugar. Afinal, a única invocadora conhecida das lesmas da floresta Shikotsu era Tsunade. Na linha do tempo original, Sakura deveria ser mais uma invocadora em potencial. Mas agora, poderia ser Hinata ou Ino. Sasuke assentiu. Ele já havia imaginado isso, embora não esperasse que o sábio das lesmas fosse tão enorme. Sasuke, além da kunai que você me deu antes, você marcou alguma outra? Natsuru perguntou de repente. Tenho mais uma, respondeu Sasuke, um pouco confuso, mas ainda assim sacando a kunai. Natsuru pegou a kunai e também recuperou um pergaminho. Então começou a escrever uma fórmula de selamento. Não demorou muito para que Natsuru jogasse o pergaminho e a kunai de volta para Sasuke. Isto é, Sasuke já havia adivinhado a função do selo. Uma variante das técnicas de selamento e invocação que permite invocar objetos. Dessa forma, depois de trocar de posição com sua kunai a uma longa distância, você não precisa se preocupar em recuperá-la. Exatamente como ele esperava. Sasuke assentiu e guardou a kunai e o pergaminho. Esta técnica não é muito difícil. Se você precisar aprender, meu clone das sombras pode te ensinar.
Mesmo que não entenda completamente os princípios, você pode copiar a inscrição. Assim, você pode gravar o selo na sua futura kunai também, explicou Natsuru. Entendido, concordou Sasuke. Anteriormente, ele se concentrara apenas em aumentar sua força de combate por vingança. Não havia prestado muita atenção às técnicas auxiliares. Agora era um bom momento para compensar. Mesmo que não as dominasse profundamente, deveria pelo menos entendê-las. Natsuru então explicou por que ele havia trazido Sasuke ali. Seu objetivo era assumir temporariamente o corpo de Sasuke e experimentar seu poder em primeira mão. Assim como quando ele usou o corpo de Naruto para experimentar o modo sábio no Monte Miboku. Entretanto, desta vez, ele não estava particularmente interessado em experimentar o modo sábio da caverna Hishi. O que ele realmente queria experimentar era o Mangekyou Sharingan de Sasuke. Não que ele cobiçasse o Mangekyou Sharingan em si. Em vez disso, ele queria estudar suas propriedades de liberação Yin. Desde que começou a pesquisar sobre a liberação Yang, ele vinha pensando nisso. Afinal, as habilidades do Mangekyou Sharingan, Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo eram todas técnicas de liberação Yin. A liberação Yang extrai a energia vital do corpo, insuflando vida em forma. Embora ainda não pudesse literalmente criar vida, ele havia desenvolvido uma profunda compreensão da energia e vitalidade do corpo. Como resultado, sua expectativa de vida e taxa de regeneração aumentaram significativamente. Simplificando, sua barra de saúde ficou mais espessa e sua taxa de regeneração de HP melhorou drasticamente. O problema era que, apesar de possuir esse poder, ele nunca o havia realmente testado. Afinal, ninguém jamais o feriu gravemente o suficiente para que ele pudesse usá-lo. Enquanto isso, a liberação Yin extrai energia espiritual, criando forma do nada. Natsuru já havia dominado algumas habilidades relacionadas à liberação Yin, como seu Genjutsu e a técnica de transformação espiritual. No entanto, essas ainda eram apenas técnicas. Se ele quisesse compreender completamente a liberação Yin, precisaria dedicar uma quantidade considerável de tempo. Então, em vez de experimentar lentamente, ele decidiu usar o Mangekyou Sharingan de Sasuke, que continha energia pura de liberação Yin. O que eu quero fazer é usar a técnica de transformação espiritual para assumir o controle do seu corpo e ativar seu Mangekyou Sharingan. Ao ouvir isso, Sasuke assentiu, indicando que não tinha objeções. Ao mesmo tempo, não pôde deixar de suspirar. Natsuru estava constantemente pensando em maneiras de se fortalecer. Não era de se admirar que ele tivesse chegado tão longe. Não resista, instruiu Natsuru antes de ativar a técnica de transformação espiritual. Naquele momento, seu corpo físico, agora desprovido de consciência, permaneceu sentado onde estava. Rapidamente, Natsuru entrou no corpo de Sasuke. À medida que se adaptava ao novo hospedeiro, pôde sentir a força mental de Sasuke, muito mais forte e resiliente do que a de uma pessoa comum. Mas isso era de se esperar. O simples fato de Sasuke ter despertado o Mangekyou Sharingan com seu próprio poder já dizia muito. Afinal, era bem sabido que o principal fator para despertar o Mangekyou Sharingan era o poder espiritual de um indivíduo. Portanto, era inevitável que a energia mental de Sasuke fosse excepcional. Além disso, como ele havia despertado seu Mangekyou sem passar pelos eventos traumáticos típicos de outros Uchiha, sua mente provavelmente não era tão propensa ao extremismo. A maioria dos Uchiha só desbloqueou seu Sharingan por meio de intensa turbulência emocional, geralmente envolvendo a morte de um ente querido, amigo próximo ou camarada. Nessas circunstâncias, era difícil não cair em padrões de pensamento extremos. Talvez nem todos os Uchiha se radicalizassem, mas a probabilidade era certamente muito maior do que a de outros clãs. Não era de se admirar que o segundo Hokage, após estudar o processo de despertar do clã Uchiha, tivesse chegado a essa conclusão infame sobre eles. Enquanto isso, Sasuke, agora totalmente ciente da força mental de Natsuru, ficou em silêncio. Para ele, havia algo simplesmente anormal no poder espiritual de Natsuru. Por que foi tão poderoso? Apesar de tudo que Sasuke havia passado, do trauma de infância e do despertar do seu Mangekyou Sharingan, sua força mental ainda não era tão formidável quanto a de Natsuru. De repente, Sasuke teve uma estranha percepção. Se Natsuru fosse um Uchiha, ele poderia ter sido a pessoa mais jovem a despertar o Mangekyou Sharingan. Na verdade, ele pode nem precisar de nenhum gatilho emocional traumático. Com esse pensamento, Sasuke só conseguiu suspirar. Pessoas verdadeiramente fortes não têm fraquezas. Das habilidades de Natsuru, Sasuke não conseguia ver um único caminho para a vitória. Anteriormente, ele supôs que o Genjutsu baseado no Sharingan poderia lhe dar uma vantagem. Mas agora, olhando para a presença espiritual de Natsuru, ele descartou essa ideia completamente. Naquele momento, Natsuru estava se adaptando ao corpo de Sasuke. Como Sasuke não oferecia resistência, o processo foi relativamente rápido. Após um curto período de adaptação, ele formou um selo de mão familiar, que Sasuke usava com frequência. No instante seguinte, Sasuke abriu os olhos. O distinto Sharingan dos três tomou e brilhava em seu olhar. Sharingan. Capítulo 275. Forçando a saída do Susanoo. Após ativar o Sharingan, Natsuru franziu a testa levemente. Ele percebeu que usar o Sharingan não seria tão fácil quanto ele esperava, provavelmente porque era apenas a primeira vez que o usava. Mas não havia como evitar, ele não conseguia tomar posse do corpo de Sasuke com frequência. Sasuke provavelmente não só recusaria, como ele próprio não faria tal coisa. Não seria bom para nenhum dos dois.
Respirando fundo, Natsuru concentrou sua mente mais uma vez, tentando compreender o poder do Sharingan. Vendo Natsuru se esforçar, Sasuke rapidamente percebeu e começou a oferecer orientação. Depois de um longo tempo, o Sharingan de 3 Tomoe de Sasuke finalmente evoluiu para um Mangekyou Sharingan em forma de estrela de 6 pontas. No entanto, Natsuru percebeu que aquele era seu limite por enquanto. Se quisesse utilizar ainda mais o poder do Mangekyou, precisaria se familiarizar mais com ele. Atualmente, ele estava forçando a ativação do Sharingan com puro poder espiritual, o que desperdiçava uma quantidade significativa de energia. Se ele tivesse a oportunidade de passar mais tempo no corpo de Sasuke, ele eventualmente aprenderia a ativar o Mangekyou com muito menos esforço. A prática leva à perfeição. Natsuru, talvez devêssemos parar aqui por hoje. Se precisar tentar de novo, pode vir ao distrito Uchiha e me encontrar, sugeriu Sasuke. Os olhos de Natsuru se aguçaram. A proposta de Sasuke era de fato uma opção, mas não a melhor. Como ele não conseguia dominar o processo através da prática, ele decidiu adotar uma abordagem diferente e superar o obstáculo com uma força espiritual ainda maior. Espere um momento, disse Natsuru, tomando sua decisão. Enquanto isso, no escritório do Hokage. Neste momento, Shikaku havia retornado e estava ajudando com a papelada. O clone da transformação espiritual de Natsuru franziu a testa. Ele não esperava que o Mangekyou Sharingan fosse tão difícil de usar. Embora o Mangekyou fosse de fato uma das forças mais poderosas do mundo, ele já estava em um nível além dela. Além disso, o poder espiritual sempre foi seu ponto forte, então ele não esperava ter que lutar. Mas a realidade estava provando o contrário. Shikaku, preciso sair um pouco. Cuide das tarefas restantes por enquanto, e se houver algo que exija minha decisão, espere até eu retornar, instruiu Natsuru. Entendido. Shikaku não fez nenhuma pergunta. A essa altura, ele já havia percebido que Natsuru não era nada parecida com Tsunade, que constantemente tentava relaxar e precisava de Shizune para mantê-la sob controle. Então, se Natsuru disse que tinha algo importante para fazer, realmente era importante, não havia motivo para questionar. Com um aceno de cabeça, Natsuru desapareceu usando a técnica do Deus Voador do Trovão. Tecnicamente, ele poderia ter simplesmente dissipado seu clone das sombras, o que teria transferido todo o conhecimento de volta para seu corpo real instantaneamente. No entanto, não seria ideal que as pessoas descobrissem que o Hokage que viram trabalhando o dia todo era apenas um clone das sombras. No mínimo, ele tinha que esperar até que não houvesse mais ninguém por perto antes de dissipá-lo. O clone da transformação espiritual de Natsuru retornou à floresta Shikotsu, onde ele e Sasuke trocaram olhares, ambos agora possuindo o Mangekyou Sharingan. Eles assentiram simultaneamente. Naquele momento, o clone da transformação espiritual de Natsuru se dissipou, e no instante seguinte, uma segunda porção da alma de Natsuru se fundiu ao corpo de Sasuke. O que? Sasuke ficou chocado quando outro fragmento da alma de Natsuru emergiu. Ele tinha outro? Como isso foi possível? Embora esse segundo Natsuru não fosse tão forte quanto o primeiro, seu poder espiritual ainda estava longe de ser fraco, e eles poderiam até se fundir. Naquele momento, Sasuke finalmente entendeu por que o clone das sombras de Natsuru era tão especial. Aquele clone não era apenas um clone simples, além de não ter carne física, ele poderia essencialmente ser tratado como outro corpo verdadeiro de Natsuru. Enquanto Sasuke observava a alma fundida de Natsuru, ele pôde sentir um aumento avassalador no poder espiritual, deixando-o maravilhado. Natsuru percebeu o espanto de Sasuke e riu. Este é um dos meus maiores segredos. Desde a infância, sempre tive duas almas conectadas pela consciência, explicou Natsuru. Sasuke assentiu, finalmente percebendo a razão por trás de seu crescimento anormal. Então foi por isso que ele aprendeu tão rápido? Fazia todo sentido. Se uma pessoa já era talentosa e conseguia essencialmente funcionar como duas mentes, como ela não poderia melhorar a um ritmo insano? Isso não só explicava seu rápido progresso, mas também fazia Sasuke sentir que isso era simplesmente uma vantagem injusta. Ainda assim, ele sabia que não havia sentido em sentir inveja, esse era apenas seu talento natural. O lado positivo é que Sasuke sentiu uma sensação de alegria ao descobrir um de seus segredos. Isso fez-se sentir mais próximo de Natsuru, o que ele realmente apreciou. Natsuru não se aprofundou mais no assunto. Em vez disso, ele imediatamente começou a utilizar sua recém-descoberta força espiritual para explorar ainda mais o poder do Mangekyou Sharingan. Mesmo com sua segunda alma fundida, era impossível dominar algo completamente desconhecido em um instante. Por sorte, Sasuke ainda estava lá para servir de guia. Após um longo período de experimentação, uma onda de chakra roxo irrompeu ao redor de Sasuke. Era a forma embrionária do Susanoo. No entanto, Natsuru não se apressou em formá-lo completamente. Seu objetivo não era usar o poder do Susanoo, mas sim observar e analisar cuidadosamente o processo de sua formação. Neste momento, através do Mangekyou Sharingan de Sasuke, Natsuru mergulhou completamente nas profundezas da liberação Yin. Essa experiência foi muito mais profunda do que qualquer coisa que ele havia obtido usando técnicas de ilusão ou a técnica de transformação espiritual. Na verdade, ele já podia dizer que depois desta sessão, seu controle sobre a técnica de transformação espiritual veria melhorias significativas. Por exemplo, se ele assumisse o controle de Kizami novamente, Kizami nem teria chance de lutar dessa vez. Se ele tivesse feito isso naquela época, Itachi teria morrido instantaneamente, sem nem mesmo ter a chance de lutar com Sasuke. Depois de um longo silêncio, uma presença massiva agitou-se na floresta Shikotsu.
O sábio lesma abriu lentamente seus enormes olhos, olhando fixamente para Sasuke. Sua atenção foi particularmente atraída para o chakra roxo ao redor de seu corpo. Por um momento até o antigo sábio ficou surpreso. Já fazia muito tempo desde a última vez que vira tamanho poder. Enquanto observava, o chakra começou a se condensar em uma estrutura esquelética. Era o primeiro estágio do Susanoo. Comparado ao tamanho gigantesco do Slug Sage, o Susanoo, que tinha apenas algumas dezenas de metros de altura, não era tão impressionante assim. O poder do descendente de Indra, ainda tão formidável como sempre. O sábio lesma murmurou isso para si mesmo antes de retornar ao seu sono. Afinal, era Natsuru quem estava fazendo as coisas, e contanto que não estivesse destruindo o habitat do animal, ele não se importava. Mesmo que ele destruísse o lugar, o sábio sempre poderia encontrar um novo lar. Natsuru poderia fazer o que quisesse. Então isso é Susanoo? Nesse momento, Natsuru olhou para a estrutura esquelética de chakra roxo que o cercava com uma expressão de espanto no rosto. Isso mesmo. Este é o Susanoo, confirmou Sasuke. Ele também observou o esqueleto do chakra, sentindo admiração e choque. O que o surpreendeu foi que Natsuru conseguiu ativar esse poder através de seu corpo, embora o próprio Sasuke não conseguisse invocar o Susanoo tão facilmente. Isso só reafirmou os pensamentos de Sasuke. Se ele realmente tivesse sangue Uchiha, desbloquear o Mangekyou Sharingan teria sido fácil para ele. E uma vez que ele tivesse o Mangekyou, ele não teria mais nenhuma dificuldade em usar suas habilidades. Na verdade, dado o imenso poder espiritual de Natsuru, seu Susanoo pode até ser mais forte que o de Sasuke, talvez até mesmo capaz de atingir sua forma perfeita. Natsuru assentiu antes de desativar o Susanoo. Embora ele gostaria de ter testado um pouco mais, ele estava totalmente ciente de que usar o Susanoo consumia o chakra Mangekyou de Sasuke. Como ele já havia analisado todo o processo de formação e experimentado a forma esquelética, não havia motivo para drenar ainda mais os olhos de Sasuke. Entretanto, em vez de encerrar imediatamente a técnica de transformação espiritual, ele decidiu canalizar uma porção do chakra do sábio do selo amaldiçoado da caverna Rishi. Embora isso não fosse puro Sage Chakra, era suficiente para seus propósitos. A essa altura, ele já havia aperfeiçoado o modo sábio do Monte Mimboku e quase aperfeiçoado o modo sábio da Floresta Shikotsu. Com essas experiências, dominar o modo sábio perfeito da caverna Rishi seria ainda mais rápido. Finalmente ele liberou a técnica de transformação espiritual, retornando ao seu próprio corpo. Ao mesmo tempo, Natsuru e Sasuke abriram os olhos. Eles trocaram um olhar e então ambos sorriram. Estava claro que ambos haviam ganhado algo valioso. Natsuru havia compreendido com sucesso a essência da liberação Yin, enquanto Sasuke havia feito suas próprias descobertas. Capítulo 276. Os ganhos e as possibilidades de Natsuru. Sasuke olhou para Natsuru, pensou por um momento e falou novamente. Natsuru, se você precisar usar meu Mangekyou novamente, venha me procurar. Então não vou me conter, respondeu Natsuru com um sorriso, sem rejeitar a oferta. Dito isso, ele provavelmente não precisaria usar o Mangekyou de Sasuke novamente. Seus ganhos desta vez já eram mais que suficientes. Sasuke também sorriu. Desta vez, finalmente consegui ajudá-lo, certo? Você também precisa continuar avançando. Seu caminho não é só vingança, ainda há um longo futuro pela frente. Natsuru olhou para Sasuke e continuou. E como Itachi disse, os inimigos que você enfrentará no futuro serão incrivelmente poderosos. Você precisa continuar melhorando. Eu sei. E além disso, ainda tem aquele homem mascarado que diz ser Madara Uchiha. Não vou relaxar, disse Sasuke, com os olhos brilhando de fria determinação. Já contei ao Kakashi sobre o envolvimento dele no incidente da Nove Caudas. Ele e eu nos vingaremos juntos. Ao ouvir isso, a expressão de Natsuru ficou um pouco estranha. Sasuke e Kakashi não sabem a verdade, mas eu sei. O homem mascarado é Obito. Obito, companheiro de infância de Kakashi, o dono original do seu Sharingan. Aliás, muitas das ações de Kakashi até hoje foram profundamente influenciadas por ele. Então, Kakashi quer vingança contra Obito? Natsuru hesitou. Ele deveria contar a Kakashi a verdadeira identidade do homem mascarado? Ele teve que admitir, havia uma certa diversão distorcida na ideia. Imagine a cara de Kakashi quando ele percebeu que o inimigo contra quem ele jurou vingança não era outro senão seu amigo mais querido. Mas, Kakashi era um dos seus. Sentir prazer com algo assim parecia um pouco cruel demais. Geralmente Natsuru só fazia brincadeiras inofensivas, do tipo em que mesmo que a pessoa percebesse que estava sendo enganada, ela simplesmente ria depois. Mas isso era muito pesado. Além disso, ele não esperava que Sasuke contasse a Kakashi sobre o incidente da Kyuubi. Agora, ele estava preso a um dilema. Se ele não dissesse nada, Kakashi entraria na batalha contra Obito completamente despreparado, o que seria meio brutal. Se ele contasse, teria que explicar como sabia a identidade de Obito. Mas então, ele realmente precisava explicar? Ele era o Hokage. Um superior precisava justificar suas fontes de inteligência para seus subordinados? Balançando a cabeça, Natsuru decidiu deixar o assunto de lado por enquanto. Ele daria uma dica a Kakashi quando chegasse a hora certa. Depois de clarear seus pensamentos, ele começou a transformar sua energia natural em um chakra sábio aperfeiçoado, ativando o modo sábio. Este é o modo sábio aperfeiçoado? Sasuke perguntou, olhando para as íris douradas de Natsuru. Sim, este é o modo sábio do Monte Mimboku.
Aliás, Naruto também dominou a versão aperfeiçoada, disse Natsuru casualmente. Aquele idiota já domina isso? Sasuke ficou um pouco surpreso, mas não muito. Afinal, ele já havia despertado o Mangekyou, então fazia sentido que Naruto também não permanecesse estagnado. Ainda assim, Sasuke não esperava que Naruto não apenas aprendesse o modo sábio, mas o aperfeiçoasse. Na verdade, eu aprendi o modo sábio do Monte Miboku através do Naruto, admitiu Natsuru, achando graça. Na realidade, ele trapaceou ao aprender muitas coisas. Claro, ele poderia tê-los aprendido sozinho, mas isso levaria muito mais tempo. Então, ele sempre encontrava o método mais rápido possível para dominar o que precisava. Liberação Yang, modo sábio e agora liberação Yin. Clone das sombras, transformação espiritual e uma fusão única. Nesse momento, Natsuru já havia completado seus selos de mão. Agora, ele havia chegado ao ponto em que podia reduzir quase todos os seus jutsus a 3 ou menos selos. Jutsus simples exigiam um selo. Jutsus complexos, porém familiares, exigiam 2 selos. Somente as técnicas mais complicadas ou desconhecidas exigiam 3 selos. Embora ele ainda estivesse a um passo do nível de bater palmas, jutsu feito de Hashirama, isso não afetava mais sua velocidade de combate. Com sua velocidade atual, 3 selos de mão levaram menos de 1 segundo. Técnica do clone das sombras. Um clone se materializou ao lado dele. Então, com apenas mais 2 selos de mão, ele ativou a técnica de transformação espiritual. Sasuke observou todo o processo se desenrolar diante de seus olhos. Então é assim que esse clone especial de sombra funciona? Ela combinava o modo sábio, uma técnica semelhante ao jutsu baseado na alma do clã Yamanaka, e a técnica do clone das sombras. Sasuke já havia se perguntado se conseguiria aprender a fazer o mesmo tipo de clone. Agora ele sabia, era impossível para ele. Com seu clone de transformação espiritual criado, Natsuru não hesitou. Agarrando Sasuke, ele usou a técnica do deus voador do trovão para sair da floresta Shikotsu. O verdadeiro Natsuru, enquanto isso, ficou para trás, começando a rever seus ganhos com essa experiência. Sua maior recompensa foi o domínio da liberação Yin. Anteriormente, ele mal havia sentido a presença da energia de liberação Yin. Agora, era como se um oceano inteiro de poder de liberação Yin tivesse sido revelado diante dele. A razão para isso era simples. Seu poder espiritual já era imenso, mas ele nunca havia encontrado a chave para desbloquear completamente a liberação Yin. Embora ele tivesse algumas habilidades baseadas em Yin, elas eram vagas e incompletas. Mas depois de usar o Mangekyou Sharingan de Sasuke, ele finalmente obteve a chave que faltava. Embora ainda houvesse mais para pesquisar, o que ele havia conquistado já era suficiente para mudar tudo. De repente, um pensamento lhe ocorreu. Eu poderia criar o Susanoo puramente através da liberação Yin, mesmo sem o Sharingan? Como a ideia lhe ocorreu, ele decidiu testá-la imediatamente. Seguindo exatamente o mesmo processo que ele usou ao controlar o corpo de Sasuke, ele começou a canalizar seu chakra e energia espiritual. Enquanto ele fazia isso, uma aura dourada de chakra começou a cintilar ao redor dele. Entretanto, mesmo depois de muito tempo, nada se formou. Natsuru abriu os olhos. Como esperado, não era possível. Ou melhor, no seu nível atual, não era possível. Ele percebeu uma coisa. O Mangekyou Sharingan pode ser essencialmente um mecanismo especializado para controlar a liberação Yin. Com ele, até as técnicas mais complexas baseadas em Yin se tornaram fáceis. Sem ele, era preciso controlar a liberação Yin manualmente, o que era uma tarefa muito mais difícil. Dito isso, se um dia ele dominasse a liberação Yin ao seu ápice absoluto, o Gundam que ele criou ainda contaria como um Susanoo de verdade? Ou seria apenas uma construção humanoide gigante feita puramente de chakra Yin? Depois de refletir por um momento, ele parou de pensar demais, pois ainda não conseguiria fazer isso. Seu segundo grande ganho foi seu progresso no modo sábio da caverna Hishi. Sem hesitar, ele converteu sua energia natural para o modo sábio da caverna Hishi. No entanto, no momento em que o fez, percebeu que o havia subestimado. Havia uma razão pela qual o modo sábio da caverna Hishi tinha os maiores efeitos colaterais entre as 3 terras sagradas. Em troca de poder e duração praticamente infinita, ele havia se fundido quase completamente com a própria natureza. Se o modo sábio do Monte Miboku tinha como objetivo equilibrar a energia natural com o chakra, então o modo sábio da caverna Hishi visava abraçar completamente a energia natural. Foi também por isso que quanto mais perto alguém chegava de aperfeiçoar o modo sábio da caverna Hishi, menos humano ele se tornava. Dito isso, para um poder com efeitos colaterais tão extremos, o aumento que ele forneceu também foi significativamente maior que o modo sábio do Monte Myoku. No entanto, a diferença na potência bruta não era tão grande, a verdadeira vantagem estava na duração sustentada. Enquanto o chakra permanecesse, o usuário nunca sairia do modo sábio. Depois de pensar um pouco, ele decidiu que precisava modificar o modo sábio da caverna Hishi. Ao contrário de Kabuto, ele já tinha duração efetivamente limitada no modo sábio. Portanto, a maior vantagem da caverna Hishi, a sustentabilidade, não tinha importância para ele. Então, ele não tinha razão para permitir que isso alterasse seu corpo de forma tão extrema. Enquanto Natsuru examinava as habilidades de Hishi Cave, sua expressão ficou um pouco estranha. O primeiro aspecto, percepção sensorial aprimorada, era útil, mas se sobrepunha às suas próprias habilidades sensoriais.
Ainda assim, poderia servir como uma ferramenta complementar, principalmente porque ele permitia detectar coisas que não tinham chakra, algo que suas técnicas sensoriais usuais não conseguiam fazer. Mas o que realmente o pegou desprevenido foi sua capacidade de manipular energia vital. Isso não era incomum por si só, mas quando combinado com o modo sábio da floresta Shikotsu, as coisas ficaram interessantes. O modo sábio da floresta de Shikotsu aumentava a energia vital, tornando a cura uma habilidade essencialmente passiva. O modo sábio da caverna de Rishi permitia a manipulação direta da energia vital, tornando a cura uma habilidade ativa. Basicamente, se a floresta Shikotsu transformava a cura em um bônus passivo, então a caverna Rishi funcionava como uma habilidade ativa. E agora que ele pensou nisso, a sinergia entre esses dois modos era quase perfeita. Somando-se ao modo sábio bem equilibrado do Monte Myoku, Natsuru de repente percebeu algo. Será que ele conseguiria realmente unir todos os três? Embora ele ainda não tivesse começado a fundir os três modos sábios, ele já conseguia sentir sua natureza complementar. Isso significava que a probabilidade de uma fusão bem-sucedida havia aumentado mais uma vez. Se ele tivesse sucesso, seu poder de combate dispararia. Ninjutsu, Genjutsu, Taijutsu, percepção sensorial e energia vital. Ele não teria mais fraquezas. A única deficiência possível poderia ser a energia espiritual, mas essa já era a maior força de Natsuru. Quanto mais pensava nisso, mais impaciente ficava. Ele queria uni-los imediatamente. No entanto, ele se forçou a suprimir sua excitação. Antes de fundi-los, ele ainda precisava aperfeiçoar os modos sábios da floresta Shikotsu e da caverna Rishi. Um passo de cada vez. Ainda havia trabalho a ser feito. Capítulo 277. Bolas em busca da verdade. Depois de experimentar o modo sábio da caverna Rishi, Natsuru não buscou imediatamente seu estado perfeito. Porque antes disso ele tinha outra coisa para testar. E esse experimento pode ser perigoso. Olhando ao redor, ele confirmou que apenas o sábio das lesmas estava presente. Isso era bom. Então ele começou seu experimento. Primeiro, ele usou a liberação Yin-Yang para criar uma forma. Depois de pensar por um momento, ele decidiu não complicar demais as coisas e simplesmente seguiu o material de origem, criando uma esfera preta. Então, ele observou a esfera negra flutuar no ar diante dele e finalmente colocou a mão sobre ela. No momento seguinte, Natsuru derramou todas as 5 naturezas elementais junto com o chakra Yin-Yang nele. Quase instantaneamente sua expressão mudou drasticamente. Percebendo que algo estava errado, ele imediatamente agarrou a esfera negra e a jogou para o céu. No segundo seguinte, bum! Uma explosão enorme ocorreu, envolvendo todo o céu em uma luz intensa e ofuscante. Abaixo, as florestas de Shikotsu tremeram violentamente, a onda de choque da explosão partiu inúmeras árvores ao meio. Até mesmo o sábio lesma, normalmente indiferente à maioria das coisas, abriu os olhos em choque. O que aconteceu? Natsuru estava realmente tentando destruir a floresta Shikotsu? Natsuru enxugou o suor frio da testa. Como esperado, criar uma bola de busca da verdade não foi uma tarefa simples. Pelo que ele lembrava, o requisito fundamental para formar uma bola de busca da verdade era a liberação de Yin-Yang combinada com todas as 5 naturezas elementais. Como ele possuía tudo isso, ele percebeu que valia a pena tentar. E o resultado? Um fracasso total. Isso significava que ele precisava desbloquear os Kekkei Genkais antes de poder formar uma esfera da busca da verdade? Ele ponderou e então se lembrou do poder destrutivo da explosão que acabará de causar. Só aquela explosão. Nem mesmo um Susanoo perfeito conseguiria resistir a isso. O que significava? Valeu a pena explorar mais. Mesmo que ele não conseguisse criar uma bola da busca da verdade de verdade, ele ainda poderia reutilizar a reação estável como uma técnica explosiva. Dada a sua força, poucos ninjutsus, se é que algum, poderiam igualá-lo. Além disso, um novo pensamento lhe ocorreu. E se, em vez de estabilizar a bola da busca da verdade, ele deliberadamente a tornasse instável para maximizar a força explosiva? O resultado pode ser muito além de qualquer coisa como liberação de vento, Rasen Shuriken. Nesse momento, ele não conseguiu evitar um sorriso irônico. Se Deidara ainda estivesse vivo e visse isso, ele provavelmente ficaria tão animado que morreria pela segunda vez. A única razão pela qual ele ousou tentar isso foi porque, com a liberação Yin-Yang, ele podia manipular o chakra fora do corpo, o que significa que ele não precisava testá-lo dentro de si mesmo. Se ele tivesse tentado esse experimento dentro de seu próprio corpo, Natsuru enxugou a testa novamente. Ele teria se explodido em pedaços. Mesmo com o modo sábio da floresta Shikotsu aumentando sua força vital, ele não teria sobrevivido àquela explosão. Natsuru, o que você está fazendo? Por fim, o sábio lesma não conseguiu mais se conter e o questionou. Só então Natsuru voltou sua atenção para isso. Ele explicou sua ideia. Bolas da verdade. Um poder realmente aterrorizante, murmurou o sábio das lesmas. Eles superaram até mesmo as técnicas de seleção de linhagem. O sábio lesma pensou no sábio dos 6 caminhos. Depois que ele dominou o Senjutsu dos 6 caminhos, ele sempre foi cercado por 9 esferas da busca da verdade flutuantes, cada uma contendo um poder incomensurável. Entretanto, ao ouvir seu plano de usá-los como bombas, o sábio das lesmas ficou sem palavras. E ainda assim, parecia possível. Afinal, só aquela explosão recente. O sábio das lesmas olhou para o céu, onde os resquícios da explosão ainda permaneciam. Esse nível de poder nem mesmo o ninjutsu combinado de alto nível poderia se comparar. O sábio das lesmas olhou ao redor.
A floresta já havia sido devastada. Deixou escapar um suspiro profundo. Tudo bem. Continue. Como o dano já estava feito, Natsuru poderia muito bem continuar seus experimentos. Com a permissão do sábio das lesmas, ele se dedicou profundamente à sua pesquisa. E o sábio das lesmas sofreu por isso. Antes, ele podia dormir o dia todo em paz. Agora, as explosões constantes não o deixavam descansar. Toda vez que fechava os olhos, bum! Olhando para o céu, repleto de ondas de choque repetidas, o sábio das lesmas suspirou. Era preciso admitir que as explosões estavam ficando cada vez mais fortes. Se ele alguma vez jogasse um desses nele e ele fosse pego de surpresa, mesmo sendo um sábio lesma, ele não sobreviveria ileso. Um dia, enquanto o sábio lesma bocejava, ele percebeu que as explosões tinham parado. No início, sentia alívio, mas depois de tantos dias, ele se acostumou com o barulho constante. Agora que tinha ido embora, parecia estranhamente perturbador. Olhando para baixo, viu Natsuru imerso em pensamentos com a testa franzida. Ao contrário de antes, ele agora parecia verdadeiramente exausto. Resultado de dias de experimentação ininterrupta com 7 diferentes naturezas de chakra. Entretanto, mesmo em seu cansaço, ele parecia ter entrado em um estranho estado de espírito. Uma nova ideia estava se formando em sua cabeça. Após dias de experimentação contínua, Natsuru se tornou cada vez mais familiarizado com o uso da liberação Yin-Yang. Nesse momento, ele entrou no modo sábio do Monte Myoku, aquele ao qual estava mais acostumado. Então, ele tirou uma pequena esfera. Dentro deste orbe havia uma porção do chakra da Kyuubi que ele havia extraído anteriormente do garoto chamado Sora. Agora, ele cuidadosamente extraiu uma porção do chakra da Kyuubi, permitindo que ele se fundisse com seu próprio corpo, experimentando sua vontade e poder. Liberação Yin, o poder que nasce da energia espiritual, criando forma do nada. Ele murmurou enquanto ativava sua imensa energia espiritual. Ao mesmo tempo, de volta ao escritório do Okage, o clone das sombras da transformação espiritual de Natsuru sentiu o aumento. Vendo que Shikaku não estava por perto, o clone silenciosamente se dissipou, transferindo todo o seu conhecimento e chakra de volta ao corpo original. Instantaneamente a energia de liberação Yin de Natsuru aumentou dramaticamente. Naquele momento, inúmeras runas negras surgiram em seu corpo. Então, como se tivessem ganhado vida, as runas se desprenderam de seu corpo, reunindo-se no ar ao redor dele. Eles continuaram se condensando, respondendo à sua imaginação. Por fim, eles formaram um pequeno coelho preto adornado com padrões dourados. Se alguém familiarizado com Pokémon estivesse presente, o teria reconhecido como Moonlight Spion, Umbreon, só que muito menor. Natsuru observou a criatura por um momento, então voltou sua atenção para o chakra da Kyuubi dentro dele. Liberação de Yang, o poder que nasce da energia física dando vida à forma. Ele colocou a mão no corpo do pequeno coelho. Ao mesmo tempo, ele mudou do modo sábio do Monte Miboku para o modo sábio da caverna Rishi, aproveitando sua capacidade de manipular energia vital. Se o modo sábio da caverna de Rishi pudesse deixá-lo desenvolver braços adicionais ou até mesmo olhos extras, então, infundir energia vital nesta criatura deve ser simples. Com o passar do tempo, o pequeno coelho abriu lentamente seus olhos vermelho sangue, mas seu olhar estava cheio de um vazio caótico. Natsuru saiu do transe, olhando silenciosamente para o pequeno Umbreon à sua frente. Ao mesmo tempo, o chakra da Kyuubi se dissipou completamente. Espere, o que exatamente eu acabei de fazer? Natsuru coçou a cabeça. Será que ele ficou louco com todas as explosões da bola da busca da verdade? Porque ele estava de repente imitando o sábio dos 6 caminhos, tentando criar um ser vivo como uma besta com cauda. Olhando para o vazio nos olhos do coelho, ele presumiu que o experimento havia falhado. No entanto, quando ele estava prestes a descartar aquilo como um erro, o caos nos olhos do coelho desapareceu de repente. Olhou para Natsuru com um olhar cheio de afeição. E no momento seguinte, sob seu olhar atordoado, o pequeno Umbreon desapareceu. Capítulo 278, Liberação de Yin-Yang. Antes que Natsuru pudesse reagir, o Umbreon apareceu de repente em seu ombro e estendeu sua língua rosa para lamber sua bochecha. Sentindo a sensação de umidade em seu rosto, suas pupilas encolheram. Ele não viu nenhum vestígio de seu movimento. Ele simplesmente desapareceu de sua posição original e reapareceu em seu ombro. Então, isso foi teletransporte espacial? Ele ficou em silêncio, piscando surpreso. Mesmo ele não conseguia compreender completamente o que havia acontecido, mas parecia que ele havia conseguido. Ele realmente tinha criado um ser vivo do nada? Estendendo a mão, tocou-a delicadamente, sentindo sua textura quente e macia. Era uma sensação bastante agradável. Quanto ao teletransporte espacial de agora, ele não ficou totalmente chocado. Ao usar a liberação Yin para criar formas, os encantamentos que ele usou eram essencialmente suas marcas do deus voador do trovão de diferentes períodos. Além disso, ele podia sentir a presença dessas marcas no Umbreon. Isso significava que não importava onde estivesse, ele sempre poderia fixar sua posição, e então usar o deus voador do trovão para se teletransportar para o lado dele. Mas considerando que ele já havia dominado o conjunto de teletransporte de ponto fixo do deus voador do trovão, isso não parecia ter muita utilidade prática para ele. Natsuru refletiu por um momento antes de olhar para o bichinho, que se esfregava carinhosamente em sua palma. Seu coração se suavizou diante de tanta fofura. Esqueça, não importava se era útil ou não. Criar um bichinho de estimação não era uma má ideia. Depois de brincar um pouco com sua criação, ele percebeu que sua inteligência era bem baixa.
Estava longe de estar no nível de um ser senciente como uma besta com cauda, mas isso era compreensível. Seu domínio da liberação Yin-Yang ainda estava em um estágio rudimentar. Se não fosse por sua energia espiritual excepcionalmente forte e pelo controle aprimorado sobre a energia vital concedido pelo modo sábio da caverna Rishi, ele nem teria tido a chance de criar vida em primeiro lugar. Mesmo agora, se ele tentasse novamente, provavelmente não conseguiria repetir o feito. Pensando naquele estado fugaz de iluminação. Se este fosse um romance de cultivo, não seria chamado de um momento de realização repentina? Exceto nessas histórias, uma epifania geralmente significava um aumento enorme de poder ou a compreensão de alguma técnica divina. Mas para ele, Natsuru olhou para o ser negro como breu semelhante a uma fera. Depois de encará-lo por um tempo, virou a cabeça. Ah, tudo bem. Pode não ser muito útil, mas pelo menos é fofo. Natsuru, o que é isso? O sábio lesma testemunhou todo o processo de criação do Umbreon, e até mesmo seus olhos, normalmente legíveis, agora demonstravam um traço de choque. Eu criei isso usando a liberação Yin-Yang, respondeu Natsuru. Então foi mesmo que, murmurou o sábio das lesmas. Mas ainda era difícil de acreditar, o nível atual de Natsuru não deveria ter permitido que ele alcançasse aquilo. A princípio, o sábio lesma supôs que estava apenas fazendo experiências e que logo chegaria a um beco sem saída, percebendo que criar vida estava muito além de suas habilidades. Mas, contra todas as expectativas, ele realmente conseguiu? Como? Incapaz de conter a curiosidade, o sábio das lesmas finalmente perguntou. No entanto, ele só conseguiu responder com um encolher de ombros impotente, pois também não sabia. Uma coincidência fortuita então? Refletiu o sábio das lesmas. Após um momento de contemplação, assentiu levemente e olhou para a pequena criatura de cor escura. Essa explicação era muito mais crível do que a ideia de que Natsuru havia subitamente ganhado a habilidade de criar vida quando quisesse. Você está planejando continuar seus experimentos com o orbe explosivo da busca da verdade? Perguntou de repente o sábio das lesmas. Não precisa. Acho que já testei o suficiente, respondeu Natsuru. Após dias de testes, ele havia adquirido controle total sobre o momento da detonação do orbe explosivo da busca da verdade. Ele só precisava conter parte de seu poder, mas mesmo assim, sua explosão continuava sendo a técnica mais destrutiva em seu arsenal. Nem mesmo a Seide-Arte, Kirin poderia se comparar à sua força destrutiva. Nesse momento, Natsuru sentiu-se um pouco culpado ao olhar para o sábio lesma. Afinal, ele havia notado que o sábio não conseguia dormir direito há dias devido aos seus testes contínuos. Mas não havia outra escolha, não havia nenhum outro lugar adequado para esses experimentos além da floresta Shikotsu. Com um poder tão avassalador, qualquer outro local teria atraído atenção. Se ele tivesse testado em Konoha, mesmo que tivesse detonado bem acima da vila, a onda de choque da explosão teria deixado todos os edifícios instáveis, transformando a vila inteira em uma zona de desastre. Portanto, a floresta Shikotsu era a única opção viável. Ótimo! O sábio das lesmas finalmente suspirou aliviado. Agora finalmente poderia voltar a dormir. Com seu corpo enorme, até mesmo se mover era um incômodo. Ficar sem dormir por dias tinha sido uma tortura. Agora que a provação havia passado, o sábio das lesmas ficou em silêncio. Apesar de ter dormido por incontáveis anos, nunca ansiara por dormir tanto quanto agora. Natsuru espreguiçou-se preguiçosamente. Aqueles dias de intensa experimentação o haviam deixado mentalmente exausto. Com todos os testes necessários concluídos, seu próximo objetivo era refinar ainda mais o modo sábio, mas isso poderia esperar até que ele descansasse. Ele teve que admitir que era realmente diligente. No momento, Natsuru invejava aqueles transmigradores que tinham sistemas fraudulentos. Eles não precisavam se preocupar com nada, apenas completar missões e ganhar poder. Além disso, geralmente não precisavam lidar com efeitos colaterais ou habilidades conflitantes. Mas ele teve que descobrir tudo sozinho, com muito esforço. Com tempo limitado, ele precisava constantemente procurar atalhos. Depois de passar por tanta coisa, ele não podia negar que estava cansado. Mas ao sentir o poder que havia conquistado, ele também não pôde deixar de pensar que, talvez, no final, tudo valesse a pena. Como Natsuru pensou, em vez de invocar um clone espiritual, ele usou diretamente o deus voador do trovão para se teletransportar de volta para o escritório do Hokage. Dentro do escritório do Hokage. Hokage-sama, você voltou. Ao ver Natsuru aparecer de repente, Shikaku já estava acostumado. Eu tinha algo para resolver agora, então saí um pouco, explicou Natsuru. Hokage-sama, se estiver cansado, pode dar uma pausa. No momento não há assuntos urgentes, e mesmo aqueles conselheiros que procuram algo para criticar não conseguirão encontrar problemas, disse Shikaku, notando o cansaço em seu rosto. Não há necessidade. Natsuru esfregou a testa. Na verdade, lidar com os assuntos do Hokage era quase relaxante para ele, não exigia muito esforço mental. Mesmo quando seu clone espiritual estava cumprindo tarefas oficiais, ele estava simultaneamente estudando técnicas de selamento e outras habilidades baseadas em conhecimento. A razão pela qual Shikaku o entendeu mal foi provavelmente devido ao seu atual estado de exaustão. Tudo bem. Ao ouvir a resposta de Natsuru, Shikaku não insistiu. Tais sugestões só precisavam ser ditas uma vez, qualquer coisa além disso seria ultrapassar os limites. Hokage-sama, isso é. Shikaku já havia notado a pequena fera negra empoleirada no ombro de Natsuru. Ele estava procurando em sua memória por uma criatura parecida com esse Umbreon, mas não encontrou nada. Orelhas compridas.
Será que é um coelho? Entretanto, como alguém que havia memorizado todos os registros do clã Nara, ele sabia que não havia nenhuma criatura assim documentada em lugar nenhum. Um animal de estimação que peguei por acaso. Natsuru acariciou seu pelo casualmente, com um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Acariciá-lo quando estava cansado era realmente muito agradável. Depois de pensar por um momento, Natsuru se dirigiu à pequena criatura. De agora em diante, seu nome será Umbreon. Umbreon olhou para ele com seus grandes olhos vermelhos, não emitiu nenhum som, mas pareceu aceitar o nome. Natsuru realmente não estava com vontade de inventar um nome chique. Além disso, como não existiam outras criaturas desse tipo neste mundo, chamá-lo de Umbreon não causaria confusão. Shikaku assentiu sem perguntar mais nada. Como essa criatura não estava registrada no conhecimento de seu clã, ele imaginou que a documentaria ele mesmo mais tarde. Natsuru não ficou mais parado, ele começou a trabalhar. Como ele esperava, com a ajuda de Shikaku, as tarefas já estavam organizadas em um fluxo de trabalho simples e eficiente. Processá-los foi rápido e sem esforço. Rapidamente ele terminou de cuidar dos assuntos do dia. Embora o trabalho não fosse particularmente desgastante, quando o momento finalmente chegou, ele não pôde deixar de sentir uma onda de alegria. Hora de sair do trabalho. Capítulo 279. Uma conexão misteriosa com os selos do Deus do Trovão Voador. À noite, o verdadeiro corpo de Natsuru finalmente retornou ao lar após um longo tempo. No entanto, ele não sentiu nada de especial nele. Afinal, seu clone espiritual compartilhava os mesmos pensamentos e percepções que ele. Contanto que seu clone espiritual retornasse para casa, não seria diferente de ele próprio retornar para casa. Ele pensou que quando sua liberação Yin-Yang se tornasse mais refinada, ele poderia criar um corpo livre de consciência e então transferir uma alma secundária para ele usando o jutsu de transformação espiritual. Nesse ponto, ele realmente teria dois de si mesmo. Estou em casa. Logo a porta se abriu, mas quem o recebeu não foi Shinai, e sim Ino. Voltei. Ao ver Ino, Natsuru sorriu. Àquela altura, Ino passava mais tempo na casa dele do que na sua. Embora ainda não fossem oficialmente casados, para pessoas de fora ela já era considerada parte da família dele. De repente, os olhos de Ino brilharam quando ela apontou para o Umbreon, que estava lambendo o próprio pelo sentado em seu ombro. Isso é, encontrei um bichinho de estimação. Pretendo mantê-lo comigo de agora em diante, disse Natsuru, entregando o Umbreon para Ino. Umbreon não resistiu nem um pouco, e Ino, após pegá-lo nos braços, parecia absolutamente encantada, incapaz de largá-lo. Tem nome, e é um gato. Enquanto Ino acariciava delicadamente seu pelo, ela não pôde deixar de perguntar. Não tinha certeza de que tipo de criatura era, mas suas orelhas compridas também o faziam parecer um pouco com um coelho. Eu o chamei de Umbreon. E pense nele como um gato. Natsuru pensou por um momento antes de responder. Tecnicamente, o Umbreon deveria ser classificado como uma besta de chakra, o que o torna um parente distante das bestas com cauda. Umbreon? Que nome estranho. Ino brincou e voltou a brincar com ele, completamente absorta. Na maior parte do tempo, era apenas Ino brincando com Umbreon, enquanto a pequena criatura permanecia completamente tranquila, deixando que ela a apertasse, se esticasse e abraçasse como quisesse. Observando isso, ele sentiu que Umbreon parecia estar se divertindo, especialmente quando Ino o massageava. Um pouco de inveja, na verdade. Depois de um tempo, Shinai finalmente saiu. Ao ver Umbreon nos braços de Ino, seus olhos imediatamente se suavizaram de afeição. Criaturas fofinhas e adoráveis, elas tinham um apelo universal, independentemente de idade ou gênero. Entretanto, Shinai logo franziu a testa levemente preocupado. Natsuru, o que ele come? Eu não preparei comida para ele. Comida? Provavelmente não precisa comer, respondeu Natsuru depois de pensar por um momento. Não seja ridículo, que tipo de animal de estimação não precisa de comida? Shinai revirou os olhos para ele e após um momento de reflexão, preparou um pequeno prato com uma variedade de alimentos, servindo-os como refeição para o Umbreon. Natsuru tinha a sensação de que se Umbreon não comesse, Shinai provavelmente continuaria experimentando comidas diferentes até que ele comesse. Para sua surpresa, Umbreon realmente começou a comer. Eu te disse, não existe animal de estimação que não coma. Shinai olhou para ele com uma expressão presunçosa, sentindo-se justificada. Natsuru massageou as têmporas. Embora ele tenha criado Umbreon, na verdade ele não sabia muito sobre o assunto. Por exemplo, ele ainda não tinha certeza sobre a extensão total de suas habilidades. Mas agora parecia que Umbreon era o tipo de criatura que não precisava de comida, mas podia comer sem problemas. Naquele momento, Ino de repente se lembrou do verdadeiro motivo de sua vinda. Ela havia planejado contar a Natsuru imediatamente, mas ficou tão distraída com Umbreon que quase se esqueceu. Por quê? Natsuru olhou para ela, confuso. Porque provavelmente terei um irmãozinho ou irmãzinha em breve. E como meu pai passa a maior parte do tempo fora, preciso ficar em casa para ajudar a cuidar da minha mãe. Ino riu baixinho enquanto falava. Ela honestamente não esperava que isso acontecesse. Ela já era tão crescida, e agora estava prestes a ter um novo irmão. Certo, foi ela quem sugeriu isso em primeiro lugar, mas ela não imaginava que seu pai seria tão eficiente. Natsuru ficou atordoado. Isso foi algo que não aconteceu na história original. Mas pensando bem, fazia sentido. Na história original, Sai havia se casado com uma integrante do clã Yamanaka, então não havia necessidade de eles terem outro filho. Mas agora,
Será que o clã Yamanaka ousaria sugerir que ele se casasse com alguém da família deles? Eles nem ousariam tocar no assunto. Entendido. Mas mesmo que você não venha, eu sempre posso ir te visitar, não é longe. Natsuru sorriu enquanto respondia. Milímetros. Ino sorriu de volta e assentiu. À noite Natsuru voltou para seu quarto. Naturalmente, Umbreon seguiu para dentro. Assim que entrou, fixou-se no teto. Ao ver isso, ele ficou interessado, pois era no teto que ele havia gravado seu conjunto de teletransporte de ponto fixo Flying Thunder God. Embora as marcas estivessem escondidas, parecia que Umbreon ainda conseguia detectá-las. No momento seguinte, Umbreon desapareceu de sua posição original. O olhar de Natsuru se voltou para o teto e logo, ele viu que as marcas do deus voador do trovão, anteriormente escondidas no teto, estavam lentamente se revelando. No centro dessas marcações, Umbreon nadava alegremente através delas. Sim, natação. Embora o teto fosse uma superfície sólida, Umbreon se movia como se estivesse na água, ocasionalmente colocando a cabeça para fora das marcas do deus voador do trovão. Como ele está fazendo isso? Ele não conseguiu evitar olhar fixamente para o Umbreon. As habilidades dessa pequena criatura podem ser mais misteriosas do que ele pensava originalmente. Depois do que pareceu uma brincadeira de mau gosto, Umbreon reapareceu de repente no ombro de Natsuru, apertou os olhos e adormeceu. Ele, no entanto, continuou observando atentamente. Umbreon se teletransportou instantaneamente, mas seu ombro não tinha nenhuma marca do deus voador do trovão. Então como ele foi transferido para lá? Na verdade, não eram necessárias as marcações do deus voador do trovão para se teletransportar? Ele ficou confuso. Seja pelo momento de sua aparição ou por suas habilidades, tudo nele parecia um pouco estranho. Mas no final, ele balançou a cabeça. Esqueça. Não precisa pensar muito. Ele achava que Umbreon era inofensivo e que, à medida que suas habilidades se desenvolvessem, poderia até se tornar útil para ele. Com esse pensamento, ele deitou-se na cama pela primeira vez em muito tempo, fechou os olhos e se preparou para descansar. Desde que seu corpo passou por essa transformação, ele quase nunca dormia direito. Seu corpo não precisava mais dormir para se recuperar, então ele simplesmente usou esse tempo extra para treinar. Se não fosse pelo cansaço dos experimentos prolongados e pelo fato de que seus últimos testes consumiram uma quantidade significativa de energia, ele provavelmente não teria escolhido descansar. Depois de um longo tempo, Umbreon abriu lentamente os olhos e bocejou, como se tivesse acabado de acordar. Em seguida, lambeu a bochecha de Natsuru algumas vezes. Percebendo que ele não reagiu, Umbreon se enrolou novamente e descansou um pouco mais. Então, como se sentisse algo, ele desapareceu de repente do quarto de Natsuru. No momento em que desapareceu, os olhos de Natsuru também se abriram. Sentindo a localização atual de Umbreon, uma expressão estranha apareceu em seu rosto, ele não esperava que fosse para lá. Mas depois de pensar bem, isso não era realmente um problema. Afinal, dentro do selo de Kurama, a 9 caudas, havia marcas do deus voador do trovão. Não as que ele havia esculpido, mas sim as marcas originais do deus voador do trovão do quarto Hokage. A princípio, Natsuru queria ver o que Umbreon faria depois de acordar no meio da noite. Agora, parecia que ele estava apenas brincando, pulando entre as marcações do deus voador do trovão por diversão? Capítulo 280. A 9 caudas encontra um ser estranho. Tarde da noite na casa de Naruto. Naruto estava esparramado na cama, dormindo profundamente, completamente alheio ao aparecimento repentino de Natsuru ao seu lado. Talvez fosse porque a presença de Natsuru era algo em que Naruto sentia que sempre podia confiar, e por isso não o perturbava nem um pouco. Ou talvez, este seja apenas Naruto descuidado e alheio. Natsuru sentiu que a segunda possibilidade era provavelmente mais precisa. Neste momento, no espaço selado da Kyuubi, enquanto Naruto adormecia, a Kyuubi também parecia descansar. Embora as bestas com cauda não precisassem necessariamente dormir, depois de passar tanto tempo com seus Jinchuriki, elas acabaram adquirindo hábitos humanos. Eles acordaram com o nascer do sol e descansaram ao pôr do sol. No centro da grande porta que selava Kyuubi, uma pequena figura surgiu de repente do símbolo do selo no meio. Ao contrário de Naruto, que não se deixava perturbar nem pelos menores movimentos, o 9 caudas abriu os olhos ao sentir a mudança. Parecia que outro convidado havia chegado. Entretanto, quando o 9 caudas abriu os olhos e examinou a área, não viu ninguém. Finalmente, depois que Umbreon saltou do papel de selamento, a Kyuubi notou a pequena criatura. De fato, era incrivelmente pequeno. O tamanho do 9 caudas, mesmo agachado, teria vários metros de altura, e se estivesse totalmente em pé, poderia atingir dezenas de metros. Enquanto isso, Umbreon, que podia ficar no ombro de Natsuru, não tinha mais que 1 metro de tamanho total e quando encolhia, tinha apenas algumas dezenas de centímetros de altura. Colocar esses dois um ao lado do outro realmente fez a diferença entre o céu e a terra. Pequeno, como você entrou? O 9 caudas olhou para Umbreon, sua voz muito mais gentil do que o tom cheio de raiva que usava com Naruto ou Natsuru. Umbreon inclinou a cabeça, mas não pareceu interessado em responder. Para ser sincero, Natsuru nunca tinha ouvido Umbreon emitir um som sequer. O 9 caudas jazia ali, com a cabeça perto da porta de selamento. Mesmo assim, ele ainda achava a pequena criatura à sua frente incrivelmente minúscula.
Se não estivesse se movendo, a 9 caudas poderia tê-lo confundido com um de seus fios de pelo caídos. Na verdade, até mesmo um de seus fios de pelo seria maior do que esta pequena criatura. Embora Natsuru não tenha respondido, o 9 caudas não pareceu se importar. Ele encarou o pequeno ser, sentindo uma aura familiar nele. Entretanto, o 9 caudas tinha certeza de que nunca tinha visto a pequena criatura antes, não tinha nenhuma lembrança dela. Essa sensação de familiaridade intrigou os 9 caudas. Será que o velho criou este pequeno pouco antes de morrer, mas todos o ignoraram por ser pequeno demais? Nesse momento, Natsuru, sem se deixar intimidar pela enorme raposa à sua frente, desapareceu num instante e reapareceu bem no rosto do 9 caudas, bem perto, encarando os grandes olhos do 9 caudas. Ei, desça, disse o 9 caudas, balançando a cabeça e tentando pegar Umbreon com a pata. No entanto, quando estava prestes a agarrá-lo, ele desapareceu novamente. Um pouco frustrado, o 9 caudas vasculhou a área mais uma vez. Encontrar um ser tão pequeno não foi fácil. Por fim, percebeu que Umbreon estava sentado na tela grande que Natsuru havia criado para observar o mundo exterior. A pequena criatura observava com curiosidade a 9 caudas na tela. Naquele momento, o 9 caudas estendeu cautelosamente uma pata em direção à sua cabeça, apenas para Umbreon desaparecer mais uma vez. Dessa vez foi bem na ponta do nariz, o ponto mais próximo da tela. Tipo espacial? Que habilidade problemática, resmungou o 9 caudas, observando suas próprias ações animadas na tela, sentindo-se um tanto envergonhado. Originalmente, Umbreon já era muito pequeno comparado a ele, o que o tornava difícil de capturar. Agora, sabendo que a criatura tinha habilidades espaciais, parecia virtualmente impossível capturá-lo. Então deveria desistir? O 9 caudas olhou para a imagem de si mesmo na tela e depois para o ser aparentemente fofo e obediente em seu nariz, percebendo de repente por que Natsuru gostava tanto de acariciá-lo. No momento seguinte, o enorme corpo do 9 caudas pareceu entrar em colapso, transformando-se em um denso e flamejante chakra vermelho. Sem ter onde pousar, Umbreon naturalmente caiu do ar. Naquele momento, uma pequena figura saiu do chakra vermelho fogo, nada mais nada menos que uma versão encolhida da 9 caudas. Como sua forma original era grande demais para ser capturada, encolhê-la tornaria mais fácil, certo? Umbreon olhou para o pequeno 9 caudas avançando em sua direção, seus olhos vermelhos piscando enquanto se perguntava por que uma raposa tão grande havia subitamente se tornado tão pequena. Então, ao ver a 9 caudas, pareceu pensar que a raposa estava brincando com ela. Abriu a boca querendo comemorar, mas ainda assim não emitiu nenhum som. Peguei você. O 9 caudas sorriu, estendendo a pata enquanto se aproximava de Umbreon. Entretanto, a pata errou novamente e Umbreon reapareceu atrás do 9 caudas. Depois de muitas perseguições, o 9 caudas finalmente percebeu algo. Mesmo tendo encolhido, ele nunca seria capaz de capturar a pequena criatura movida a energia espacial. Parecia se deslocar pelo espaço sem usar chakra. O plano da Kyuubi de atrasar e esgotar o chakra do Umbreon também foi inútil. Nesse ponto, o 9 caudas ficou um pouco frustrado. Ele havia encolhido o corpo, mas ainda não conseguia pousar uma pata em Umbreon. Sentindo-se derrotado, o 9 caudas deitou-se, fechou os olhos e murmurou como uma raposa derrotada. Habilidades do tipo espacial são realmente as piores. Enquanto isso, Umbreon, ainda se divertindo, observou a raposinha vermelha parar de persegui-lo. Ela piscou os olhos e instantaneamente apareceu na frente da 9 caudas. Naquele momento, o 9 caudas de repente abriu os olhos e estendeu a pata novamente. Peguei você. Desta vez, Umbreon não se esquivou. Em vez disso, encarou os olhos vermelho sangue da 9 caudas com seu próprio olhar carmesim como uma joia. Por um instante, o 9 caudas piscou. Por que estava tentando pegá-lo de novo? Não parecia ter nenhum propósito. Mas, sentindo a estranha sensação de alegria interior, talvez esse fosse o maior motivo de todos. Nesse momento, Natsuru chegou ao espaço da Kyuubi e testemunhou a cena diante dele. Suas pupilas se contraíram instantaneamente. Um pequeno 9 caudas e Umbreon lado a lado, duas criaturas ridiculamente fofas. Naquele momento, um pensamento passou pela sua mente. Então a 9 caudas pode encolher sozinha? Umbreon pareceu sentir sua chegada também, seu rosto se iluminando de alegria. No instante seguinte, ele apareceu nos braços de Natsuru, e junto com ele, o pequeno 9 caudas. Silêncio. Natsuru ficou sem palavras, assim como o pequeno 9 caudas. Por um instante, o pequeno 9 caudas nem se irritou por estar preso. Em vez disso, olhou para ele e depois para a barreira de selamento atrás dele. Então, estava aberto? Naquele momento, o pequeno 9 caudas não conseguia se livrar de uma sensação estranha. Algo absurdo, algo surreal. Natsuru também não sabia o que dizer. Sabia que Umbreon tinha habilidades espaciais, mas não esperava que ele ignorasse completamente o selo da 9 caudas e libertasse a fera de sua prisão. Uma gota de suor frio se formou em sua testa. Foi uma sorte ele ter chegado. Caso contrário, se Umbreon tivesse acidentalmente levado a 9 caudas para fora, a 9 caudas ficaria bem. A folha oculta ficaria bem, contanto que ele estivesse lá. Mas e se Naruto perdesse a 9 caudas? Natsuru nem queria imaginar. No entanto, não havia sentido em pensar demais agora. Era uma oportunidade de ouro. Se ele a perdesse, não haveria uma segunda chance. Então, Natsuru estendeu suas mãos perversas e as colocou sobre o pelo do 9 caudas. Depois de alguns bons golpes, o pequeno 9 caudas finalmente reagiu, seus lindos olhos grandes o encarando. Pirralho, me solta.
O pequeno Nove Caudas lutou, mas parecia que junto com sua forma encolhida, sua força também havia sido reduzida proporcionalmente. Por enquanto não conseguiu se libertar. Ele acariciou a Nove Caudas com mais firmeza antes de finalmente soltá-la. Mais um pouco, e ele já conseguia sentir o chakra da criatura oscilando, ficando mais forte. Finalmente libertado, o pequeno Nove Caudas olhou para ele antes de voltar seu olhar para a barreira de selamento. Sua mente ainda estava confusa. O pequeno Nove Caudas podia sentir isso agora. O selo que o prendia há tanto tempo havia desaparecido. Ele poderia deixar o corpo de Naruto agora mesmo e recuperar sua liberdade. Natsuru permaneceu em silêncio. Enquanto acariciava gentilmente o pelo de Umbreon, ele observou silenciosamente o pequeno Nove Caudas. Ele queria ver o que a Nove Caudas escolheria. Abandonaria Naruto e recuperaria sua liberdade há muito perdida? Ou retornaria ao menino e continuaria ao seu lado? Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.